Segundo turno, agora eleições, dia 24, Vicente Alves de Oliveira. Eu posso dizer que, independente de qualquer coisa, é meu amigo particular, porque eu sou ali de Porto Nacional e fomos criados, eu junto com os filhos dele, assim, uma família só e sempre em meio, seu pai Vicentão, mas independente de qualquer coisa, nós estamos recebendo, e é sempre uma honra recebê-lo aqui, também agora a deputada Josi que acabou de chegar, é sempre uma honra recebê-lo aqui em qualquer que seja o período. E nesse período, é claro, a gente tem todo o critério e cuidado, porque é um período onde acontecem as eleições e há sempre algumas regras que são citadas para nós, meios de comunicação. E dentro dessas regras a gente vai seguir aqui essa nossa entrevista, a nossa entrevista, de forma que nós possamos mostrar ao povo de Gurupi o porquê que Vicentinho está deixando o Senado para concorrer à vaga de governador do estado do Tocantins. Boa tarde, Vicentinho. Um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio 95. Boa tarde, amigo Franklin. Você é sempre um grande amigo meu, da minha família, seu pai, o Almeida, que mora inclusive em Porto Nacional. É muito prazeroso estar aqui com você, mais uma vez, e vi nascer um jovem qualificado da nossa cidade que presta bons serviços aqui na nossa Gurupi e no Tocantins. Cumprimento também, um abraço fraternal a todos que nos ouvem nesse seu programa de altíssima audiência. Para mim é um prazer estar aqui. Muito bem, prazer todo nosso, Vicentinho. Bom, dando início à nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor irá fazer para que o Estado não tenha sua máquina inchada, porque hoje acontece que o nosso Estado está com uma máquina inchada, e para conseguir reduzir as despesas do nosso Estado. Primeiro a máquina inchada, e ontem, em pleno período eleitoral, há 8 dias da eleição, o atual governador interino nomeia mais 2.000 pessoas, contrariando toda a legislação eleitoral. Claro que vai se tornar inelegível, mas isso vai ser com a Justiça, Ministério Público, então no caminho inverso. Mas antes de tudo, eu quero conversar com as pessoas de Gurupi através das ondas de rádio. Quero me apresentar como filho do Estado e venho a Gurupi desde a minha infância. Meu pai é um dos fundadores de Gurupi. Para você ter uma ideia, se você pegar os livros da história de Gurupi, do professor Roberto, do professor Adalto também, e tantos outros, está registrado o nome do meu pai e da nossa família. Meu pai avô, Moisés Brito, amicíssimo de Jacinto, de seu Benjamin e de tantos outros. Se eu estou citando aqui, as pessoas mais conhecem e convivem desde a fundação sabem da minha ligação afetiva com o Gurupi. É importante dizer, porque senão vai me colocar como se eu fosse um candidato de fora de Forasteiro, né? Amigo de João Cruz, amigo, olha, quantos carnavais vim aqui de Jová, de Zoroastro, de Dona Aninha, minha tia. Aliás, eu costumo até dizer, quando alguém diz assim, o outro é de Gurupi, eu falei, será que ele tem pelo menos um parente em Gurupi? Porque eu sou cheio de primos, tias, tios, amigos, Eu sou mais gurupiense, com certeza, de coração. Todos sabem, convivo permanentemente, desde quando aviador, antes de ingressar na política. Quanto tempo eu voei para Jacinto Nunes? Quanto tempo eu voei para Otalmi Bezerra, finado Otalmi de Holanda, filha de meu padrinho João Querido. Então essa ligação precisa a gente, num momento como esse, de comunicação de massa, estar explicando. Porque senão vão colocando o senador Vicentinho como se não fosse de Gurupi. Sou amigo da deputada Josi, sou amigo do nosso Walter Júnior e de suas famílias. Sou amigo do prefeito Laurez, independente de política. Quantos anos a gente se relaciona bem? Nossos pais. Então, eu sou da família de Gurupi. Essa é a realidade. E com uma condição. Sempre entrei e saí de forma respeitosa na cidade.
respeitando a todos. Nunca desonrei um voto que recebi. Sempre tratei bem a todos que eu convivo. As minhas amizades eu procuro conservá-las. Nunca aprontei uma desordem de dar cavalo de pau em carro aqui, não fazer nada disso. A minha família, sempre você conhece, Sim. Casado há 34 anos. Os meus filhos, o neto, está lá trabalhando. O deputado federal Vicentinho Júnior. Tem o Tiago Tapajós, que é médico, está trabalhando em Pindorama, está ralando. Tem a Mariana, doutora Mariana Caçula, Mariana Alice, está lá em Rio Sono, trabalhando também como médica. Eles não usufruem a condição do pai senador. Não estão em máquina de governo. Eles estão com os seus diplomas, com as suas profissões, trabalhando dignamente para atender as pessoas do Estado. Essa é a orientação que eu recebi de meus pais, essa é o que eu passo para os meus filhos. Então, sempre vivendo dentro da ordem. Nasci em Porto Nacional, cresci, casei, criando nossos filhos, nossos sobrinhos, tudo dentro da ordem. É assim que eu me apresento agora como candidato a governador numa eleição plebiscitária. Porque agora é para valer. O eleitor vai definir quem ele quer para ser governador. Como eu tinha pouco tempo de programa eleitoral, porque a nossa coligação foi pequena, era apenas 40 segundos, 50 aproximadamente, eu deixei de me comunicar no primeiro turno com as grandes cidades, inclusive com Gurupi. Fui buscar a força do interior e das aldeias indígenas. Com essa força do interior e das aldeias é que nós chegamos para o segundo turno. Com isso, eu quero dizer que agora do segundo turno, a eleição, os tempos são iguais, e eu pude agora me apresentar nos programas de televisão, de rádio, nas redes sociais. Você observa que agora está uma nova configuração com relação à nossa candidatura. E fazendo comparações. Eu quero aqui entrar no campo pessoal. Até porque o campo pessoal todos sabem. Hoje a rede social, os meios de Todos comunicação, sabem dos WhatsApp, processos, Facebook. sabem de prisões, sabem quem os acompanha, do Eduardo Siqueira, do Gaguinho, que é fundado, sabe onde é que está essa turma. Comigo está Deus, bons líderes desse Estado e o povo. Eu estou indo muito independente para o Estado, para governar o Estado. Mas eu quero dizer e alertar quando eu vejo falar em estabilidade. O que é estabilidade? É deixar como está. Você acha que deve deixar, quem está nos ouvindo, a saúde como está? A saúde do Gurupi, aliás, a saúde do Tocantins, ela está doente. Então, O plano de saúde não funciona. Deixa eu lhe dizer mais. A saúde como está, um caos, não pode ficar nessa estabilidade. Eu sou a mudança. Eu represento a mudança. Você acha que o IGPREV, que quebraram com 356 milhões dos servidores, o rombo que começou lá no governo Gaguinho, passando por Eduardo Siqueira Campos, chegando até esse governo interino, é para manter esse rombo? É a estabilidade que está aí defendendo. Eu defendo o contrário. É para organizar, pegar o CRP, que o Estado não tem. Aliás, hoje, se você puxar as certidões do Estado, ele tem 8 com restrições. Inadimplente total. Estabilidade com relação aos empréstimos consignados, descontaram dos servidores e não repassaram os bancos. Sabe quanto está esse rombo? 188 milhões. É para manter essa estabilidade dessa desordem ou é para alterar, para melhorar? Ontem, todos observaram em Palmas operações e mais operações. Essa turma, eles parecem que usam os carros da Polícia Federal, é como se fosse um Uber, um transporte alternativo normal. Não é. Esse modesto amigo seu, Franklin, que você me conhece, e os que
estão nos ouvindo, eu fui em Brasília, na Polícia Federal, receber homenagem nos 76 anos da nossa instituição respeitada desse Estado e do Brasil. Apenas um congressista, não tinha dois, nem Câmara nem Senado. Eu trouxe para o Tocantins esse troféu. Então, é uma eleição plebiscitária. Enquanto um corre com medo da polícia, o outro recebe homenagem. Agora, às vezes eu fico a perguntar se, meu Deus, será eu 30 anos de mandato, fazendo certo, será se eu estava errado? Porque eu ainda tenho que estar explicando, chamando a população para vir votar. Ah, mas eu estou insatisfeito com o político. Não, observe os passos dos políticos. Eu tenho prazer de dizer que sou político. Faço política, eu tenho prazer. Todas as cidades têm a marca da nossa atuação, com recursos, com projetos bons. Muitos não sabiam que eu aprovei um grande projeto para os garis, aprovamos para os garçons, para as domésticas, para os motoristas, para os quilombolas, para os povos indígenas. Quer dizer, atuei firmemente nos mandatos no Congresso Nacional, assumimos uma posição importantíssima para o Brasil, um tocantinense, primeiro secretário do Senado da República. Talvez as pessoas não tenham a dimensão do que é a importância. É o grande administrador do Senado, 2 anos, por unanimidade. Quantos colegas importantes do cenário nacional confiaram em mim? Então, é assim, preparado, qualificado, que eu me apresento diante dos tocantinenses. Então, eu pergunto mais. Essa freeway e uma tal de aliança, os coitados das motos que prendem e dos carrinhos populares, não pode existir isso. O Detran não pode ter essa terceirização. Isso é fruto da corrupção. É uma empresa de fora que vem da época do Gago, do Eduardo Siqueira, chegando até nesse governo interino, professora com um carro de 23 mil, prenderam o carrinho dela, agora para tirar 7 mil. Eu até digo sempre, só tem uma pessoa para tirar essa firma de terceirizar das duas, de regularizar a documentação e essa de pátio. Só eu, porque estou livre, vou meter a caneta, baixar um decreto, extinguir isso e o Detran é que vai fazer o papel. Vou devolver todas as motos e os carros, porque eles não devem para a corrupção, e vamos regularizar os documentos depois, dentro da ordem, dentro do critério, de modo que não vamos meter a mão no bolso dos pobres para massacrar mais do que já estão. Da mesma forma, com relação a essa tal aliança terceirizada, só tem essa bagunça aqui no Tocantins, rapaz. Tem que acabar com isso. Nosso Estado, nosso povo não merece, Frank. Eu ando, está aqui a deputada Josi, brilhante deputada federal, minha companheira, minha amiga. A gente às vezes fica envergonhado em Brasília quando dizem assim: poxa, Tocantins só tem bandidos. Não, mas lá não é não, o povo é bom. O povo é ordeiro, a maioria. Mas por que aquela desordem? A gente só vê notícia ruim do Tocantins. Ontem estava no G1, estava na Folha de São Paulo, estava no Estadão. Parece que isso tudo é normal. Não pode ser assim. E nós estamos numa eleição plebiscitária. Está na hora da população agora efetivamente analisar. Eu acho que a população está analisando. Você já nota, né, naturalmente a movimentação nas cidades. Aqui em Gurupi, já pude perceber até através de pesquisas internas o nosso crescimento. As pessoas vão enxergando o abismo. E um eleitor e uma eleitora que não vai, não, eu não vou votar, olha, está jogando o Estado cada vez mais no abismo. Porque tudo isso que está aí de ruim no Estado, se você não for lá com seu ato cívico de votar,
você não tem condição de mudar esse quadro. A nulidade do voto, ela apenas tira o poder que nós, povo tocantinense, temos de escolher o candidato que vai nos representar. E como nem vou lhe chamar de senhor porque eu não dou conta. Como você, Vicentinho, já nos falou aí da Freeway, dessas firmas terceirizadas. Deixa eu falar mais só um assunto. Pois não. Prodivino. Prodivino. Os pobres nem lembram que tem mais Prodivino. Sabe por quê? Porque o Prodivino só financia para os políticos do poder e para os grandes. Financia para atender posto de gasolina, é para atender lojas de madames lá no shopping de Palmas. É isso, vamos extinguir isso. O Prodivino vai voltar para ser o banco do povo. Ontem, lá em Axixá, à tarde eu parei para comer um pastel do gordo lá, a banquinha dele lá na rua. Sei lá onde é. Aliás, eu dou uma gaitada porque a Mariana disse que eu só gosto de comer comida de rua. É espetinho, é a buchada, é o pastel, é o geladinho, é os picolé. Eu acho bacana andar na rua aí. Sou um freguês da comida de rua. De modo que eu disse a ele, olha, isso aqui você vai entrar e ser inserido como microempresa. O Prodivino, assim que eu assumir, vai lhe financiar para você se organizar e, quem sabe, fazer até redes em outras cidades. Então, nós vamos com o Prodivino para atender o povo, para atender o capital de giro do pequeno comerciante, para pegar aquela que costura, botar a sua pequena indústria com financiamento do banco do Prodivino. Nós vamos cuidar das pessoas. Esse primeiro momento no Estado, os pobres invisíveis, eles vão ser sempre cuidados e olhados por mim. Vicentinho, a gente falava aí nesse meio dessa sua fala, de alguns assuntos que já até assuntos que eu iriam chegar até você, e você me adiantou. E nós falamos da saúde, né? Falamos um pouquinho da saúde. A nossa saúde está doente. Nós temos bons profissionais, mas falta equipamentos. O plano de saúde não funciona de forma alguma, né? Hoje, se você precisar de fazer uma operação, ou alguma coisa, tratamento de câncer, algo nada rápido, funciona. não funciona. O plano de saúde, nós vamos regularizar o plano de saúde, fazer com que o servidor tenha opção pela prestadora de serviço que ele desejar. Na região norte, vamos conveniar com Imperatriz. Aqui nesta região, vamos conveniar Goiânia, Brasília também. E, naturalmente, Palmas e as cidades, Gurupi. Mais próximo. Além de conveniar no estado, fora do estado, Imperatriz, que hoje é um grande centro e atende muito bem a região do Bico Papagaio. E aqui na região sul, Goiás e Brasília também, que atende muito bem. Vamos organizar o plano de saúde. Precisamos organizar rápido, porque é um direito do servidor. É um direito do servidor. Quando falam, os servidores estão votando com o governo interino, eu falo, meu Deus, é porque não pensaram no rombo que está em cima dos servidores. É gravíssimo. Como eu disse para o IGPREV, como eu disse o consignado, o Plano Saúde não tem nada que beneficie servidores, a não ser a promessa de campanha, o engano, como estão dizendo no programa eleitoral, que já estão construindo o Hospital de Gurupi. Não estão. Eu quero dizer como é que vai ser a saúde na nossa gestão, rapidamente. Sim. O modelo atual é um modelo que provou que é fracassado. Concentraram nos grandes centros. Nós temos que fazer o inverso, vir da base da pirâmide até chegar no HGP. Lá do HPP, do pequeno hospital, até chegar nos de média complexidade, como o Gurupi, e chegar no de alta complexidade, como o HGP. Nós vamos, primeiro, ter um bom relacionamento com os servidores da saúde, como servidores de um modo geral, porque você não faz saúde sem as pessoas, sem os médicos, sem as enfermeiras, sem as auxiliares de serviços gerais que cuidam dos hospitais, enfim, com todos eles, naturalmente com todos os outros servidores
de outras pastas que compõem o quadro do Estado. Nós vamos dar produtividade ao médico, que é o que mais eles desejam, produtividade, equipar o Hospital de Gurupi, colocar medicamento, colocar instrumentos cirúrgicos à altura, médicos especialistas, laboratório conveniado com a rede privada, para ver se acelera os exames, para facilitar, para tirarmos as cirurgias, essa lista de mais de 7.000 pessoas, desumana. Tocantins hoje não faz cirurgia, Frei, de catarata nos nossos idosos. Nós precisamos muito da atenção aos idosos em pleno século XXI. Falta de organização e planejamento. Nós vamos implantar um sistema informatizado, que é onde nós teremos o almoxarifado central, o medicamento sai de lá, vai para o paciente com a pulseira, com a leitura código de barra, até as gotas de dipirona você controla. Linkado a esse sistema o Ministério Público, linkado a esse sistema a Justiça, porque na hora que um paciente for ao Ministério Público, o promotor acessa, e às vezes o medicamento não tem aqui, mas pode ter em Araguaína, pode ter em Palmas, ou pode até não ter. Aí antes dele decidir para uma ação judicial, ele pode inserir já no sistema a compra daquele medicamento. Com isso eu digo que barateia para o Estado, porque à medida que você tem a obrigatoriedade judicial de comprar um medicamento, ele passa de 100, às vezes a 1.000, fica muito mais caro. Mas a culpa não é do promotor e nem do juiz. Aliás, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público e pela Justiça, pelas instituições do meu país. Sempre procurei respeitá-los, na mais alta qualidade, mas nós vamos trabalhar integrados. Vamos comprar os medicamentos em tempo real e organizado, para que não se compre mais medicamentos vencidos ou vencidos para irem para os aterros sanitários, jogados fora. Com eficiência na compra, eficiência na distribuição. Por exemplo, o HGP em Palmas não é local para ter um almoxarifado lá dentro. O almoxarifado é fora, é lá no almoxarifado central. Quando você tirar isso aí, você aumenta 50 leitos. Você compreende? Então nós vamos organizar os pequenos hospitais para evitarmos as andanças das ambulâncias. Vamos aqui ao lado em Figueirópolis estadualizar para facilitar a vida de Gurupi. Já me comprometi com o prefeito Fernando, com os líderes e com a comunidade. Isso não aumenta gasto, isso alivia a carga em Gurupi, porque às vezes a pessoa quebra um dedo lá, tem que vir aqui para o hospital de média alta complexidade. Nós temos que descentralizar. O HGP, por exemplo, você vê paciente fazendo cirurgia de apêndice. Não é a finalidade, lá tem que ser de altíssima complexidade. Tem que ser neuro, coração, pulmão, etc. Organizar o Estado. A rede hospitalar do Estado, com as municipais dos HPPs, fazendo convênios nos municípios. Olha, recurso tem, falta é gestão, e nós vamos fazer. Muito bem. Bom, a nossa educação, Vicentinho, assim como a saúde está doente, a nossa educação ela precisa dar uma guinada. Os nossos filhos, os nossos netos estão se perdendo no mundo das drogas. Não há incentivo para levar esse povo para a escola. Né? Não há escolas de tempo integral. Não tem a merenda escolar. E falam em estabilidade. Ontem, lá em Sítio Novo, uma criança, eu saí da rádio, a criança foi para a porta da rádio. Não, em Axixá, de novo. Ele falou assim, um menino de uns 7 anos, por aí. Vicentinho, é você, Vicentinho? É o Vicentinho? Ele não falou nem senador, nem eu achei aquele bacana.
a intimidade. Sou eu que sou o Vicentinho, filho. Vicentinho, na minha escola não tem merenda. Olha, a criança chegou para mim, pá, tá filmado isso, tá registrado pelo pessoal que nos acompanha na comunicação. Certo. E eu disse, perguntei o nome da escola, ele disse, me recordo agora se era Arthur da Costa Silva, um negócio assim. Eu disse, pois é, esse governo ainda fala em estabilidade, que não dá a merenda e dignidade aos alunos. A escola... Então, nós vamos organizar rápido. Agricultura familiar, para os assentados, para o pequeno produtor, para pegar a produção, o governo garante a compra para botar na merenda escolar, comida saudável. Começa aí. Segundo ponto, escola cidadã. O que é isso? Composta pela diretoria da escola, pelos pais e pelos alunos, faz o núcleo. O Estado vai descentralizar a atenção à educação com o recurso. Até porque as escolas são diferentes, os custos são diferentes. No orçamento já vai ali o recurso para aquela escola. O governo vai lá, coloca, e a própria gestão, será a participação de 3 representantes, da família, dos alunos e da diretoria, e vão administrar a escola. Esse é o primeiro ponto, organizar, colocar as famílias dentro da escola, que eles se distanciaram. E ali com atividades além da grade curricular, atividades culturais, atividade esportiva, né? Aonde a gente avançar com as ações dessas no governo, a droga naturalmente recua. Com relação à segurança, a nossa polícia militar, que eu tenho um apreço enorme por todos, inclusive por seu pai, que foi um brilhante militar na nossa cidade, nós precisamos, primeiro, agilizar o concurso da Polícia Militar, que estamos com um quadro muito reduzido. Nós precisamos fazer um programa e a orientação de polícia cidadã. Certo. O que é a polícia cidadã? É ela ali no bairro, junto com as agentes de saúde, com as assistentes sociais, com as associações comunitárias, com as igrejas e os policiais integrados. Passa a conviver de forma mais harmônica e respeitosa e dando mais segurança às famílias daquele bairro. Com a juventude entrando no esporte, com a juventude entrando no lazer, entrando a cultura, a droga vai recuar. Esses dias atrás, Fran, você deve conhecer o Pedrão lá do consórcio, mas que é servidor aposentado. Com certeza. A esposa dele, enfermeira aposentada de Porto Nacional. Lá tinha, deputada Josi, mais ou menos umas 50 mães de filhos drogados. E devia ter, olha lá se não tivesse disso para mais, de dependentes químicos. Eu fui conversar com eles. Quando eu pus esse programa, a dona da casa, que é a esposa do Pedro, eu esqueci o nome dela, é minha amiga, nossa amiga, enfermeira. Ela disse, olha Vicentinho, esse é o melhor programa. Se tem esse programa no estado, a polícia não tinha matado meu filho. Porque iria saber que o meu filho, que nós temos tradição aqui na cidade, de pessoas boas, e são 2 servidores públicos, uma enfermeira aposentada, o outro um motorista do consórcio. Quer dizer, o policial não estava integrado no bairro, não estava integrado, então chegou de forma repressiva. Faltou disciplina e orientação de governo. Se ele soubesse que aquele rapaz tinha origem, nós não tínhamos perdido a vida desse jovem. E eu estou mais do que convicto que a nossa polícia será uma polícia cidadã. Naturalmente, quando chegar alguém de fora e houver necessidade de usar de forma enérgica, dentro da lei, nós haveremos também. Com relação aos policiais, para concluir, aqueles que injustamente tiveram prejuízos nas suas promoções, porque não tiveram a oportunidade de ir atrás de um chefe político. E essa estabilidade aí é assim. Para promover tem que ir lá, pedir a bênção, aí ele diz, eu vou dar a sua patente. Parecendo que aqueles coronéis do passado.
Esse nós vamos corrigir as distorções dentro da lei, dentro do interstício. Quero garantir aos policiais que foram prejudicados em todas as patentes que nos seus direitos vocês terão de mim o respeito e a promoção. Basta estarem documentados dentro do interstício da Polícia Militar e dentro da lei. Pronto. Analisou. Foi injustiçado, vamos recompor isso no nosso governo. Então nós somos um governo de oposição exatamente contra essa história dessa estabilidade. Estabilidade do quê? Do pior, do que é grave no Estado, da corrupção, porque agora juntou tudo. Juntou essa turma toda e nós vamos com Deus, com o povo, com vocês todos, banir isso de uma vez por todas. Os últimos 6 meses aqui em Gurupi, os 3 do último ano e os 3 desse, morreram mais de 60 pessoas aqui na cidade, assassinadas, né? E a polícia continua enxugando gelo. A nossa polícia trabalha bem dia e noite, mas ela prende o bandido e de tarde ele está solto. Prende o bandido e de tarde ele está solto. E eu não sei de que forma aconteceu, mas uma moto preta apareceu aqui, como já tem aparecido em outros lugares, e saiu matando as pessoas envolvidas com drogas. Hoje nós não podemos sentar na porta das nossas casas. Hoje nós não temos segurança. A polícia, como eu disse, está enxugando gelo, não consegue mais trabalhar corretamente. Faz um trabalho de... E não é culpa dos policiais. Olha, os policiais são bons. O que está faltando é ação de governo. Os carros não têm bateria, não tem pneu, gasolina, se um cidadão não abastecer, o carro não anda. Nossa, está uma desordem. Se um prefeito não botar uma estrutura, não tem policial como Sandolândia e outras cidades, precisa a prefeita Silvinha, precisa lá no Crixá, o Cretão, né, Cretão? Para poder atender o Fernando. Quem está mantendo a segurança para a população, no mínimo, ainda são os nossos gestores. O Estado está ausente de tudo. Então, essa estabilidade não está certa. Nós temos é que mudar e mudar para melhor. É assim que nós vamos caminhando de forma tranquila, serena, esperando sempre a soberania do eleitor para discernir, porque agora vai chegando para perto, você vê que as pessoas começam a observar para poder votar. Muito bem, bom, eu sei que o tempo do senhor está muito corrido, né? O pessoal tem que levá-lo em outros meios de comunicação e visitas, e a gente sabe que com certeza essa correria nessa época de campanha é muito grande. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor sobre essa questão do primeiro turno, né, das pessoas que se abstiveram, um grande número de abstenção nas urnas, as pessoas não acreditam mais na política, e está chegando aí o dia da eleição do segundo turno. Que o senhor, nesse instante, pudesse usar esse espaço para conclamar as pessoas que procurem votar, usar o seu poder de cidadania para escolher o que é melhor para o nosso Estado, o que for melhor para o nosso Estado, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Primeiro eu quero dizer, Frank, e a todos que nos ouvem, o seguinte: Gurupi sempre teve muita dificuldade de ter um governador amigo do prefeito. Isso vem de longe. Conheço Gurupi, conheço e convivo com os gurupienses de forma permanente. Agora não. Agora o Laurez é meu amigo, independente de qualquer coisa. Entendi no primeiro turno o apoiamento dele à senadora Cátia Abreu. Até porque a senadora Cátia Abreu é uma senhora que merece de mim toda a atenção. Somos amigos, somos colegas no Senado. Já dobramos no passado, eu estadual, ela federal. Na época ela bem votada, eu também. Você estava na campanha naquela época, andando aí pelo Sudeste comigo e etc. Então agora não. O Gurupi vai ter um prefeito amigo do governador. Com isso eu quero dizer que vai ficar mais fácil e simples para nós construirmos a escola do Campo Belo, que eu tive lá e me comprometi
Com isso, vamos ampliar, deputada Josi, Pedro Dias, ali a Avenida Goiás, depois do córrego Pouso do Meio, que vai até o Distrito Industrial. Já tem o recurso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já está aprovado, nós vamos fazer aquilo rápido, vamos asfaltar muitos bairros juntos, fazer um convênio, Prefeitura, Estado, para a gente tirar, né, da poeira e da lama esses bairros, porque uma dona de casa o que ela mais quer é primeiro ter a casa, território próprio dela, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Em seguida é ter a sua porta sem a poeira e sem a lama. Então eu vou ajudar muito o Laurez como prefeito. Nós vamos trabalhar juntos de forma ordeira, correta, com os nossos líderes, para poder darmos alegria à nossa gente, ao nosso povo. Tem 2 aeroportos que eu estou cuidando em Brasília, Araguaína, Gurupi, na Secretaria de Aviação Civil, Ministério dos Transportes, a quem eu quero reafirmar que o ministro é um representante do nosso partido, do Partido da República, PR, tem um relacionamento muito bom, e aí Araguaína já foi concluído o convênio, já tem até 5 milhões locado lá, e dentro de mais ou menos uns 2 meses, nós haveremos de concluir Gurupi. Então vamos ter 2 aeroportos, Gurupi e Araguaína, para ir melhorando a infraestrutura. Não vai haver necessidade da população de Gurupi e buscar o avião em Palmas. Nós vamos facilitar a vida das pessoas. Outra coisa que eu me comprometi na Associação Comercial de Gurupi, de Araguaína também, nós vamos ter 2 cidades, ao sul Gurupi e ao norte Araguaína, com ações de governo descentralizado. O que o governo prestar de serviços à população em Palmas, Detran, certidões, etc., vai ter a mesma condição em Gurupi para a região sul, não haver necessidade do contribuinte da população ter que ir a Palmas. Vamos descentralizar as ações de governo. Ao norte, Araguaína, ao sul, Gurupi. Isso vai facilitar e muito a vida da população dessa região, em todas as secretarias. O que tiver uma secretaria em Palmas, vai ter uma representação aqui, com autonomia para despachar imediatamente. Vamos procurar fortalecer o comércio local, porque à medida que você fortalece a economia, os problemas diminuem e o Estado passa a ter mais condições de cumprir com os direitos dos servidores públicos. Para cumprir com os servidores, o Estado tem que melhorar a sua receita e nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos incentivar o comércio local, vamos cancelar com esse tal imposto que é o ICMS complementar. Ora, só o Tocantins e o Rio Grande do Norte que pratica isso no Brasil. Nós vamos cancelar isso. Os nossos pequenos comerciantes que estão me ouvindo nesta hora sabem do que eu estou dizendo. Vamos cancelar imediatamente. E quem tem condição de fazer isso sou eu, porque estou na oposição, estou livre para ir para o governo. E vamos fazer com que aquele comerciante se cresça mais e gere mais emprego. Vamos fortalecer o empresário do Estado. Esses dias me perguntaram como é que eu ia fazer para trazer as grandes empresas. Eu parei um pouco e respondi assim: eu quero que as nossas se tornem grandes. Eu vou com um braço amigo, com o sentimento de tocantinense, para valorizar o que é nosso, que aqui estão gerando emprego, investindo, criando suas famílias. Eu quero que os nossos cresçam, porque à medida que eu valorizá-los, eu estarei me valorizando como político. Aos farmacêuticos,
estão fechando suas portas para as grandes redes. Você está observando isso? Eu vou explicar a razão. E os farmacêuticos sabem o que eu vou dizer. A Bahia cobra 3%, Goiás 5%, o Tocantins 18%. Fecham as portas, porque as grandes redes já vêm com os incentivos e com um corpo jurídico enorme, com um débito fantástico com o Estado, e não pagam. Por quê? Porque eles fazem o jogo dessa turma que está aí no poder, e eles não têm o peito de cobrar que eu vou ter. Porque eu vou livre. Eu vou com Deus, eu vou com o povo. Eu vou livre para o governo. Por isso é que as pessoas agora que estão aproximando, perto de chegar a eleição, estão entendendo a minha mensagem. Estão entendendo que nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Eu não acredito que o tocantinense vai colocar no governo presidiário. Eu não acredito. Muito bem. Bom, conversando aqui com o candidato a governo nessas eleições suplementares, agora no dia 24, o Vicente Alves de Oliveira, né? Abrimos os nossos microfones aí para você, Vicentinho, que faça as suas considerações finais e algo mais que você queira acrescentar. Só vou acrescentar, e a todos que nos ouvem, na segunda-feira, o meu amigo Magno Malta vai estar aqui conosco no estado. Às 9 horas vamos estar em Gurupi, às 15 horas em Palmas, às 20 horas Araguaína. Então, todos estejam convidados para estarmos juntos em Gurupi às 9 da segunda-feira, em Palmas 15 e Araguaína às 20 horas. Uma dúvida também que eu quero deixar claro, que me colocaram esse problema duas dúvidas na campanha eleitoral. Disseram que eu votei na reforma tributária, da reforma trabalhista, contra os trabalhadores. Eu desafio um trabalhador brasileiro e até renuncio o meu mandato de senador, se com o meu voto alguém perdeu algum direito. Da carteira assinada, do 13º, das férias, das aposentadorias, todos os direitos preservados. Todos que eu votei, eu fui ler. Aliás, na minha vida pública, eu nunca me abstive. Eu voto contra ou a favor. Eu primeiro crio a minha convicção. Trabalhadores, protegidos seus direitos. Agora, vamos avançar na modernidade? Vamos. A lei trabalhista do país vinha da época de Getúlio Vargas, 60 anos. Quantas profissões foram criadas que precisavam ser inseridas no mercado de trabalho? Internet, etc. Tantas, milhares foram inseridas. Modernizamos o país para concorrer com o mundo, preservando o direito dos trabalhadores. Isso é importante dizer, o desafio 1. Facilitou, sim, a vida do trabalhador e o patrão. Ele hoje pode negociar tudo diretamente, mantendo os seus direitos, não lhes tirando o direito. Que é importante dizer isso. Então, o trabalhador hoje pode negociar as férias dele, pode negociar mais carga horária, pode negociar isso, aquilo, desde que para crescer, mantendo os seus direitos. Num momento como esse, é importante eu esclarecer quem está nos ouvindo. Eu quero dizer, inclusive, sabe quem perdeu? O sindicalista, o sindicato, que tinha a tutela 60 anos carimbando em cima do coitado do trabalhador. Tanto patronal, tanto trabalhador quanto patronal. Hoje, ninguém mais é obrigado a pagar o imposto. Você pode pagar a contribuição sindical. Se o meu sindicato vai bem e me atende bem, é mais do que justo eu contribuir com o meu sindicato. Mas com aqueles sindicatos que a Polícia Federal, que o Ministério Público está prendendo lá no Ministério do Trabalho, os pelegos, aqueles não. Os sindicalistas respeitados e os sindicatos respeitados vão continuar sendo respeitados. As centrais sindicais também. Tanto que, você tem uma ideia, está aí os vídeos, o senador Paim, meu colega, viu, Franklin,
Deixa eu só, porque eu gosto de conversar olhando nas pessoas. Eu tenho, não sei se é sempre foi assim. Eu só converso olhando nas pessoas e pego na mão olhando. Então eu quero dizer que o senador Paim, que é o patrono da causa dos trabalhadores, dos aposentados desse país, que não, com certeza, nunca gravou um vídeo para político nenhum. Ele gravou para mim. Está nas redes sociais. Dizendo quem é o senador Vicentinho. É quem cumpre acordo, é quem faz isso, é quem faz aquilo. Ora, uma fala do senador Paim tem um aval maior do que esse para um brasileiro como eu? Ora, então, esse esclarecimento da reforma trabalhista, aí me disseram assim, mas você votou contra a Previdência. Eu falei, aí é demais, que nem teve votação. Você veja bem como foi o primeiro turno, cruel. Tanta conversa fiada, né? Eu falei, não, esse não andou não. Se tiver que andar, é o ano que vem. Eu espero em Deus e no povo estarem aqui governando com a nossa gente. Quero, por fim, agradecer de coração. O Magno Malta vai ser na Rua 7, o encontro, que agora me escreveram aqui, no escritório dessa deputada querida, a nossa Josi Nunes, correta, leal, decente. Sou muito grato a você, viu, Josi? Muito mesmo, de coração. Você é sempre muito firme. E vai ser entre a 60, a Rua 6, a Rua 7. Vai ser na Rua 7, entre a Goiás e a Pará. Vamos nos encontrar com o Magno. Como também, você pega um ícone do agronegócio, como o Blairo Maggi, gravar para mim, ele é do PP, não é da minha coligação, mas ele é meu amigo, é meu vizinho, ele me conhece. Como também Armando Monteiro, da indústria, gravando para a gente, dizendo como é o senador Vicentinho no Congresso Nacional, como é o senador Vicentinho para o nosso país. Ele é do PTB, não é da minha coligação. Como também o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, registrando os agradecimentos pelos recursos que nós locamos para a BR-242, que beneficia em cheio o Gurupi. Sai agora no final do ano, você sairá de Gurupi, Peixe, Paranã, Conceição, Arraias, Taguatinga e vai à Bahia direto. A produção do oeste da Bahia vai vir diretamente aqui para o pátio da Ferrovia Norte-Sul. Gurupi vai explodir quando inaugurarmos no final do ano. Explodir de alegria, explodir de economia para melhor. Isso tudo é uma obra que estava paralisada há 12 anos. Eu, como senador da República, até já mostrei no programa eleitoral, nós recuperamos os recursos, iniciamos, até quando estive na Câmara de Itaguatinga, de Conceição de Paraná, o pessoal estava incrédulo naquela época. Hoje é uma realidade. As pontes construídas, o asfalto, o anel viário de Itaguatinga iniciado, e isso vai beneficiar diretamente a Gurupi. A travessia urbana de Formoso estava paralisada há quase 10 anos. Nós recuperamos os recursos. Pedro Rezende está aqui conosco. O Wagner Gentil, que eu quero mandar um abraço aos nossos vereadores, à nossa vice, ao Hermes, ao Beto, a todos. E de modo que eu quero dizer a vocês, ao finalizar, estou vendo aqui que o Rômulo Brito, nosso amigo, os Amaral, tudo é gente minha, Poê, os descendentes do seu Palmeiron, irmão do seu Salmeron, amigos de meu pai. Eu sou de Gurupi. Eu tenho o meu sentimento com Gurupi. Disseram que eu não trazia nada do Gurupi. Olha, viadutos, área social, área de saúde, tem recursos nossos aqui. Agora mesmo, me comprometi com o nosso prefeito Laurez na área de esporte, se não empenhou, está sendo empenhado lá em Brasília, R$2 milhões.
não por um período eleitoral, não é isso, é porque vem desde o ano passado o recurso que empenha-se no ano seguinte, para ele cuidar aí das atividades de construções de área esportiva. De modo que eu tenho muito sentimento com o Gurupi. Quando meu amigo João faleceu, eu vim aqui em Gurupi. Eu vim do lado do meu amigo. Não estou aqui explorando sentimento, não. Estou aqui lembrando enquanto nós éramos amigos. Dona Sinoca, Goiaciara, minha irmã, o pai de Goiaciara, denominado João Castro, compadre do meu pai. Ligação nossa é afetiva com o Gurupi. Eu não sei se o outro candidato dá conta de falar tanta gente boa, tantas famílias, tanta coisa boa de Gurupi. Portanto, Gurupi, eu espero agora, no dia 24, merecer mais uma vez a confiança, o apoio e o voto de vocês. Para que, pela primeira vez no Estado, vá para o governo um filho tocantinense. Para governar com seriedade, com sentimento, com alma, com planejamento e com eficiência. Nós vamos sim, Franklin. E você sabe disso porque você convive comigo há muitos anos, desde quando nasceu. Aliás, conheci você antes de nascer. Então, tenha segurança a todos que nos ouvem, de que eu cuidarei de Gurupi junto com Laurez Moreira, com os nossos vereadores, vereadoras, com o Walter Júnior, com a deputada Josi, com o deputado Pedro Dias. Aqui estão ao meu lado a vereadora Miriam, o vereador Jair, um pré-candidato importante da região, que é o Eldinho, que vai ser... Edinho, quer dizer, desculpe. Fernandes. Aqui, pastor João Feitosa, um grande amigo, os evangélicos. Perdi muito votos no primeiro turno quando inventaram a história que eu estava num terreiro de Macumba. Ora, ontem eu fui lá naquela cidade. Gravamos um programa eleitoral para esclarecer a dúvida e eu ainda pedi desculpa a ela, aos 88 anos, pelo constrangimento. A senhora católica, ao lado da casa dela, uma igreja batista, um templo de Testemunho de Jeová, a menos de 10 metros, só atravessando rua. Então hoje, eu gostaria que todos assistissem, inclusive particularmente os evangélicos, o nosso programa eleitoral, onde a gente desfaz tudo aquilo. Católica, rezadeira, como eu sou católico, como eu passo debaixo da bandeira do Divino Espírito Santo, como eu rezo, ajoelho e rezo o Pai Nosso. Muito embora eu serei governador, estou dizendo isso no programa, de todos os credos, de todas as raças. É assim que nós vamos governar, respeitando os nossos evangélicos, até porque nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Então, Franklin, eu agradeço demais essa oportunidade de eu poder me comunicar com tanta gente de Gurupi e da região. 35 cidades. 35 cidades. Vai um alô para todas elas. Todos meus amigos, minhas amigas que estão me ouvindo, segure a barra, que aqui tem um tocantinense forte, com Deus, com o povo, com o meu coração e com a minha coragem. E com a minha história. Estamos resistindo firmemente. Milhões se gastam por lá. Nós vamos aqui com maior riqueza, que é o meu currículo, a minha história, o meu coração e a minha coragem. Não abro mão desses princípios. E com eles eu venho sempre vencendo. E é mais uma que nós vamos vencer, mas assim, como se fosse o Davi contra o Golias. Os Golias, que agora juntaram tudo. Bom, porque agora nós tiramos tudo de uma vez só com o nosso voto. Eu peço a Deus que sempre me dê saúde, firmeza para conduzir essa campanha até o dia 24 e muita inspiração para que eu possa usar o máximo de mim para convencer as pessoas
desse grande projeto para o Estado. Espero em Deus que tenha tocado no coração de todos que me ouviram e no seu, para a gente construir uma bela vitória e um grande governo. O meu número, pode falar aqui, né? Porque senão, se eu não disser, pedir o voto e não disser o número, pode pensar que eu já estou lotado, né? Não, estou precisando de muito voto para a gente construir tudo isso que eu disse. Meu número é o 22. Quando vocês saírem de casa e chegar na cabine, aperte o 22, vai estar esse neguinho aqui do Tocantins bordado, sorrindo, e aperte o confirme para a gente fazer juntos um grande governo. Muito obrigado a você, Franquinei, muito obrigado a toda a equipe da rádio e a todos que nos ouviram nesse momento. Muito bem.